Graça e a paz, meus queridos irmãos. Hoje quero falar com você algo muito interessante, algo que muitas pessoas não gostam de falar muito. Hoje quero falar sobre o pecado, algo que nos traz angústia, nos traz tribulação, nos traz sérias preocupações, nos afasta do nosso Criador, porque é contraditório ao caráter do nosso Criador, o qual ele nos ortogou. Como? Através dos seus mandamentos. Quais são? Os 10 mandamentos, que se resumem em amar ao próximo como a si mesmo. Aí está, todos os mandamentos estão resumidos no amor, né? Tanto para com você mesmo, como para o próximo. Por quê? Porque é tão simples, mas não é fácil. Ser simples não quer dizer que é fácil. Veja bem, vou dar um exemplo muito básico aqui para você entender o que eu estou falando. Você vê um homem passando de um prédio para o outro numa corda de aço. Você vê ele atravessando. Quando você olha, você logo detecta que aquilo é simples de fazer, é algo simples. Você coloca um pé na frente do outro e caminha sobre a corda. É um negócio simples. Agora, se eu perguntar para você se é fácil fazer aquilo, é obviamente que você vai me responder que não, porque é necessário muito treinamento para uma pessoa conseguir fazer isso. Então, os mandamentos de Deus, o caráter de Deus, os quais Deus nos ortogou, também é simples, só que não é fácil, porque isso requer um exercício, isso requer um treinamento, tanto com os olhos, como com sua mente, como com seu comportamento, como uma série de coisas. Então, qual é o meu conselho que eu deixo para você, o qual eu procuro sempre aplicar, exercitar na minha própria vida pessoal, tendo eu fé no Messias e não querendo de maneira nenhuma, jamais, me apartar dele por causa do meu comportamento. Porque tenho consciência que o meu comportamento pode me afastar do meu Criador, do meu Deus, o qual eu amo, o qual eu quero estar com ele. Então, é o exercício, é a prática das boas obras. É você exercitar sua mente contra aquilo que é reprovável, contra aquilo que não é agradável. Por exemplo, a pessoa tem o hábito de falar palavras pornográficas. E você sabe muito bem do que eu estou falando. É o que nós chamamos de palavrões, né? Se a pessoa não tiver consciência de que aquilo é maléfico, que aquilo não é agradável, que uma criança que ouve aquilo, automaticamente ela vai aprender e, lógico, logo ela vai estar falando também. E assim qualquer outra pessoa, só basta ela viver num ambiente em que as palavras são faladas constantemente. A pessoa, ela automatiza isso na mente. Então, a pessoa sabe que isso não é agradável. A pessoa sabe que isso não faz bem, que isso não é uma boa obra, né? Isso é um falso testemunho. Vê? E a pessoa continua na prática, essa pessoa nunca vai deixar de falar palavrão. Não adianta você querer estabelecer isso de uma vez na sua mente, porque você não conseguiu uma vez, você desiste de fazer, porque não é assim que funciona. Nós somos aperfeiçoados pouco a pouco, de glória em glória, de graça em graça. Porque todos nós, convém que nós tenhamos uma boa consciência para com Deus. Veja bem, eu vou pegar algumas passagens aqui que nos falam a respeito da consciência, que é algo super importante, é algo que nós não podemos desprezar de forma alguma, pois é assim que nós identificamos quando uma pessoa está andando segundo a verdade do Evangelho ou não, porque o Evangelho de Deus vem na consciência do homem, vem na mente. Então, vou compartilhar algumas passagens com os irmãos que falam a respeito da consciência, que falam a respeito da boa consciência para com Deus. Vamos ver o que diz
o apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele escreve para Timóteo, vai. Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 5. Vamos ver o que está escrito. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e uma boa consciência e de uma fé não fingida. Veja que o apóstolo Paulo está falando aqui do objetivo do mandamento. O mandamento é para despertar a boa consciência no homem. É para despertar uma fé não fingida. Vamos ver o que ele diz de novo para Timóteo, no verso 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. É aí que está o problema quando você rejeita a boa consciência. Porque você pode, a qualquer momento, naufragar na fé. A partir do momento que você despreza a boa consciência, vem o naufrágio da fé. Porque a consciência do homem é que vai fazer a diferença no dia do juízo. Porque nenhum homem será julgado segundo o que não recebeu. Todos os homens serão julgados segundo o que receberam da parte de Deus. Então, se Deus nos entregou um mandamento para guardarmos, por que a gente vai desprezar esse mandamento? Sendo que esse mandamento é proveitoso para nós e para o nosso próximo. Como é que nós vamos ensinar e compartilhar o que é bom se nós não praticamos esses mandamentos? Que é amar o próximo, que é o amor. É aí que estão os mandamentos, nos quais se baseiam o caráter de Deus. Vamos ver outra passagem que fala de novo a respeito de consciência. 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Vê? Então, quando você encontra uma pessoa com a mente cauterizada, uma pessoa que não tem uma boa consciência para com Deus, essa pessoa tem a mente cauterizada. É uma pessoa imutável, uma pessoa que não aceita repreensão. Isso é uma mente cauterizada. O que é interessante é que você mesmo pode cauterizar a sua consciência. Como diz aqui no verso 2, né? 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 2, diz o seguinte, ó: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, eles cauterizaram suas próprias consciências. Qual foi a razão pela qual cauterizaram suas consciências? Porque deixaram de observar a Escritura Sagrada e estavam estabelecendo doutrinas de demônios no coração da igreja. E o apóstolo Paulo está prevenindo aqui a Timóteo. Veja outra passagem que fala a respeito da consciência. Vamos ver o que Pedro fala, o apóstolo Pedro. Vamos ver o que ele fala. 1 Pedro capítulo 2, verso 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Veja, mais uma vez, e eu só citei algumas passagens aqui porque existem inúmeras passagens que falam a respeito da consciência, da boa consciência. Lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo dá testemunho falando que ele sempre andou com uma boa consciência para com Deus. Agora eu pergunto para você, como que o apóstolo Paulo andou com uma boa consciência para com Deus sempre, se antes dele ter um encontro com o Messias, ele matava os cristãos? Ele perseguia os cristãos, né? Como que ele andou sempre com uma boa consciência para com Deus? Porque ele não tinha compreendido o Evangelho ainda. O plano da nova aliança que Deus fizera
no Messias, que todas as coisas que ele tinha estudado antes, as quais estão escritas no Tanar, era referente à nova aliança, que se consumaria no Messias. É ali que está. E ele não tinha essa consciência. Por isso que ele fala que por zelo a quê? Zelo à Escritura, porque ele pensava que ninguém poderia se fazer como Deus ou semelhante a Deus, que para ele aquilo era uma blasfêmia. E os cristãos falavam que Jesus Cristo era Deus, falavam que Jesus Cristo perdoava pecados. Ele conhecia tudo a respeito do Messias, porque o Messias tinha morrido há pouco tempo e toda Jerusalém, todo Israel sabia. E a maior evidência disso era que os seus discípulos estavam anunciando o Evangelho, tanto que Paulo saía para matá-los e prendê-los, né? E quando o apóstolo Paulo matava os inocentes, ele dava o seu voto. Isso revela que ele tinha um coração deturpado em relação ao Evangelho por causa da falta de conhecimento da verdade. A boa consciência, ela é de suma importância na vida do cristão. Ela é indispensável, não tem como você abandonar a boa consciência para com Deus. Porque se você abandonar, certamente o mal virá sobre a sua vida. Muitas pessoas, quando pecam, pensam que Deus as abandonou porque ela cometeu o pecado. Mas é aí que está o grande erro. Porque veja bem, quando o Messias, o Senhor Jesus, estava ensinando para Pedro a respeito do perdão, ele falou para Pedro que Pedro deveria perdoar o seu irmão 70 vezes 7 por dia. E todos nós sabemos que Jesus, tudo aquilo que ele ensinava para os seus discípulos, ele era o primeiro a praticar. Ele era o primeiro a fazer tudo aquilo que ele ensinava para os discípulos. Porque Jesus não era hipócrita, tanto que ele combatia a hipocrisia, né? Agora eu te pergunto, o que isso nos revela? Isso revela que assim como Jesus ensinou para Pedro que ele deveria perdoar o seu irmão 70 vezes 7 por dia, que dá 490, isso quer dizer que ele nos perdoa 70 vezes 7 por dia se nós errarmos, mas se nós nos voltarmos para ele e nos arrependermos, continuarmos a nossa luta contra o pecado, contra a carne. Mas que nós recebamos também a correção, mas que nós não abandonemos a consciência de que se deve vencer aquele erro que foi cometido no passado. Porque Deus conhece as nossas fragilidades, a nossa fraqueza, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas vaidades. Tudo aquilo de mal que existe em nós, Deus conhece. Deus sabe de tudo. Quantas vezes Deus não perdoou a Pedro? Quantas vezes Deus não perdoou Tomé, João? Quantas vezes Deus não perdoou os seus discípulos? Quando nós analisamos a Escritura e vemos o que aconteceu com o povo de Israel, o quanto Deus teve misericórdia daquele povo, não é porque Deus fazia acepção de pessoas, não é por causa disso não, irmãos. É simplesmente porque do povo de Israel viria o descendente, viria o Messias de Israel, né? Então, Deus, além de guardar, de levantar um povo para guardar os oráculos de Deus, que são as profecias, e operar sinais e maravilhas, como aconteceu com o povo de Israel, desse povo sairia o Messias conforme a promessa feita a Abraão. A promessa foi feita a Abraão, mas a conclusão da promessa era o Messias. Jesus era o descendente. Por isso é que Deus guardou o povo até que viesse o Messias. Eu quero falar para você não desistir. Quantas vezes você pecar, quantas vezes você errar. Não se esqueça de Deus, meu querido. Não abandone o Evangelho, não abandone as boas obras. Porque é necessário que nós pratiquemos as boas obras, os mandamentos, para que nós alcancemos graça diante de Deus naquele dia
Porque Deus, Ele não chegou em nós para nos impor coisa alguma. Ele chegou para nos propor o Evangelho, para nos propor uma nova vida, um nascer de novo. E é isso que eu quero falar para você aqui, que o nascer de novo ainda está se desenrolando em nossa vida. Nós nascemos de novo pela fé. Por isso convém que nós vivamos como ressurretos dentre os mortos, como primícias de Deus, como o próprio Messias. Isso quer dizer o quê? Viver pela fé. Agora, a pergunta é, o que faz com que nós... Agora a pergunta é, o que nos faz abandonar as boas obras? É a falta de fé. Porque a nossa fé, ela é evidenciada com as nossas obras. Aquele que diz que tem fé e não tem obras, a fé dessa pessoa é uma fé morta. E aquele que diz que tem obras e não tem fé, a obra dessa pessoa é morta porque não provém da fé. Então veja que não há contradição nenhuma no texto. Existe um termo que as pessoas não entendem muitas pessoas não entendem, que obras da fé é completamente diferente de obras da lei. As obras da lei não podem justificar ninguém, mas as obras da fé sim. Quando as suas obras são geradas pela sua fé, é essas obras que salvam. São essas obras que justificam. São essas obras que evidenciam que você crê de fato no Evangelho. Porque uma pessoa que fala que crê no Evangelho e mata, rouba, furta, adultera, dá falso testemunho, não honra pai e mãe, é evidente que a pessoa não crê. Mas existem pessoas que não ficam falando que crê no Evangelho, mas essa pessoa não mata, não rouba, não furta, não dá falso testemunho, honra pai e mãe, ama a Deus sobre todas as coisas na sua intimidade. É notório que essa pessoa crê no Evangelho e é daí que ela tira essas instruções. Então, querido, eu quero falar para você não desistir, para você continuar perseverando na fé, buscando a Deus de todo o coração, que certamente a luz não vai se apagar. E para você que não desistir do Senhor, nunca vai faltar perdão para você, graça e misericórdia. É isso que eu queria falar para os meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um que espera no Messias e que o amor do Senhor venha permanecer no seu coração e a graça venha se abundar dentro de você. Fique com Deus, que Deus abençoe e a paz do Messias.